Oiê, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didático falando. E hoje é mais uma obra que vai cair na FUVEST. Os pontos que eu vou trabalhar aqui podem te ajudar a resolver as questões objetivas, mas também pode te ajudar a usar essa obra literária no seu embasamento de redação. E ela vem com uma desconstrução, duas desconstruções, na verdade, pessoal, muito importantes sobre aspectos literários e históricos do Brasil. Quer ver um pouquinho mais? Vem comigo. Primeiro, para eu começar falando dessa obra de Bernardo de Carvalho, Nove Noites, eu preciso falar sobre um acontecimento de 1939 aqui no Brasil com um estrangeiro. Já ouviu falar de Boel Klein? É isso aí, ele era um antropólogo norte-americano que estava aqui no Brasil na década de 30 para fazer pesquisas sobre os nossos indígenas, sobre a nossa vida digamos assim, numa civilização mais natural, né? Sobre como que viviam essas pessoas, né? Esses indígenas ainda no século XX, tá? Segura aí. Não sei se você já teve essa informação, o Bell Klein, ele comete suicídio após algum tempo aqui no Brasil. Bom, pessoal, é isso mesmo. O romance, essa obra, ele já inicia com uma problemática, com um levantamento de um suspense, com uma questão aí no ar. Por que ele se suicidou? Por que isso aconteceu no Brasil? Será que os indígenas tiveram algum ponto a ver com isso? O que ocorreu que, dentre vários antropólogos e estudiosos que estavam no Brasil, apenas ele teve essa questão? Será que era uma questão mais pessoal? Será que foi uma questão de relacionamento? O que foi? Fica aí uma questão e segura este ponto, ok? Sigamos. Bom, vamos falar de aspectos literários. Sempre que eu trago aqui com obra, eu preciso que você tenha uma noção, pessoal, dos aspectos literários da obra, narrativa, foco narrativo, personagem, contexto histórico, cenário. Eu preciso que você tenha uma noção mínima de literatura, ok? De narrativa literária. Por outro lado, eu também preciso que você consiga analisar isso de uma forma mais comparativa, fazendo mais alusão com o contexto histórico no geral. Bom, então vamos primeiro lá para os aspectos literários. Bom, normalmente quando você tem uma obra literária, você tem um encadeamento de acontecimentos. Você tem uma ideia de passado, presente, futuro. Você tem uma ideia de ordem dos fatos. Toma nota disso. Aqui você tem uma reconstrução disso, você tem uma ressignificação disso. Porque ora ele comenta algo contemporâneo, ora ele comenta algo do passado, ora ele faz volta para o presente, ora ele faz um flashback, ele fica nessas indas e vindas, ok? A gente fala que aí você tem a sobreposição do passado e do presente a todo momento. Veja bem que eu já comecei no nosso vídeo falando do suicídio aí de Boel Klein. E ele começa a obra desse ponto mesmo e depois ele volta para o presente. Kelly, eu já entendi que vai ter uma sobreposição de tempos, né? Passado e presente. Vai ter também uma sobreposição de focos narrativos, de narradores. De focos narrativos não, mas vão ter de narradores. Ora você vai ter um narrador sendo mais um ficcional, que é a ideia desse Boel Klein, que não pôde contar sua história. Ele não pôde contar qual a causa do ato que ele cometeu. Ele não pôde contar qual a vivência, qual o cenário que ele estava vivenciando. E ora você vai ter desse narrador que a gente chama biógrafo, que é o próprio Bernardo Carvalho, que ele vai contar um pouco da vida pessoal dele. Percebe aí que você tem dois narradores? Aqui é o segundo ponto, que essa obra é uma reconstrução de uma narrativa. Primeiro, porque você não tem um encadeamento de passado, presente e futuro, então você tem hora passado, hora presente, você tem uns flashbacks e volta para o presente. E segundo ponto, porque você tem dois narradores. Esses dois narradores, eles se diferem, tá? Toma nota aí. Quando é o narrador ficcional, a escrita tá no itálico. Quando é o narrador biógrafo, a escrita tá normal, ok? Então toma ponto dessa dica aí. Bom,
Por conseguinte, pessoal, ele vai narrando essa história como se ele estivesse investigando as causas aí do suicídio do Bell Klein, mas ele também vai fazendo comparações aí, umas análises, umas alusões, umas aproximações com a vida pessoal dele. Como assim, Kelly? Veja bem, ele tá um dia lá visitando o pai dele, que tá internado no hospital, e aí tem uma pessoa acamada ali também, um paciente, no mesmo quarto de hospital, no mesmo leito que o pai dele, e esse tiozinho aí, esse senhor, esse paciente que tá acamado, confunde ele com o Bell Klein. Aí você se pergunta, será que ele estava tão atônito, tão imergido na investigação do Bell Klein que ele ouviu isso e foi um devaneio? Ou será que realmente esse paciente aí confundiu ele ou soube de alguma história que ele estava contando? Por quê? Esse paciente vem a dizer que ele era um fotógrafo e que te tirava fotos pro Bell Klein, para esse pesquisador, para esse antropólogo. Então aí é um momento da narrativa que você se questiona, é mais um momento da narrativa que ela se coloca com um ponto de interrogação. Será que foi um devaneio ou será que foi um fato realmente real? Fica aqui uma pergunta, ok? É mais um ponto que essa narrativa se desconstrói, tá, pessoal? Normalmente uma narrativa, ela vem com fatos certos. E essa, ela vem com tantos fatos questionáveis que você, quando está lendo, é como se fosse uma narrativa investigativa mesmo. Não é nada aproximado Edgar Allan Poe, de Agatha Christie. Não é nada tão organizado, porque lá você tem uma organização dos fatos e né, eles desvendam de forma muito inteligente. Aqui não. Aqui esses fatos se sobrepõem e você pode muito bem misturar essa sobreposição de fatos com o viés do personagem. Percebe aqui? Agora ele não sabe se o senhorzinho lá se confundiu com ele ou se o senhorzinho realmente era um fotógrafo. Então é um viés do ponto de vista dele, ok? Além desses dois pontos, eu preciso falar de Manuel Perna. Manuel Perna era um amigo, que daqui o nome da obra, porque ele vivenciou ali 9 noites com Boel Klein. Ele ficou ali na floresta, né, sobrevivendo ali, vivenciando, pesquisando, trabalhando com Boel. Eles eram amigos muito próximos, o Manuel Perna. E em determinados momentos da narrativas, o Manuel Perna, ele faz bastante investigações ele se questiona, né? Por que será que o Buell cometeu este fato, cometeu este ato? Será que eu poderia ter precavido? Será que eu poderia ter investigado? Será que eu poderia ter previsto o fato? Será que poderia ter acontecido algo que iria reverter essa situação, que iria, né, prevenir este ato do Boel? Então, o Manuel Perna, este amigo, ele fica num questionamento muito introspectivo, tá? Sobre esse fato, que mexeu muito com ele. Bom, esse Manuel Perna, quando ele aparece sempre questionando o fato, tentando entender o fato. E também outro ponto, tá, pessoal? É muito importante da obra, toma nota aí. Aqui a gente vai ter uma desconstrução do indígena. A gente tem bastantes obras, o Guarani, né, em bastantes obras do cenário brasileiro, um romantismo do indígena, que ele foi dizimado, que ele foi escravizado, que ele sofreu com muita tortura porque ele era resistente, que ele foi levado ao trabalho à exaustão, que ele faleceu, que ele morreu por conta de várias doenças que ele se contaminou do europeu. Então nós temos aí várias informações que colocam esse indígena como uma vítima, como uma ideia bem romantizada. Esta é uma obra que vem questionar isso, que vem levantar vários pontos. Ele coloca em determinados relatos da obra que esse indígena era muito selvagem, que ele era muito violento, que ele fazia muitas seitas, ou seja, então é uma questão ou uma visão mais humanizada desse indígena, veja bem. Tá aqui mais um ponto importante desta obra, tá? Ele desconstrói, ele ressignifica essa ideia romantizada que nós temos dos indígenas, ok? Bom, você deve estar se perguntando aqui, tá bom, Kelly, eu já entendi. Ele começa levantando o fato do suicídio do Bell Klein, depois ele conta um pouco da história dele, ele passa a investigar isso, descobre então o Manuel Perna vem contar um pouco da vivência dele com o Bell Klein, contar um pouco da vivência deles com os indígenas, tá? Mas e daí? Afinal de contas, foi ou não foi suicídio? Pessoal,
Aqui, então, eu vou começar a fazer o fechamento desse vídeo. Essa narrativa, ela não é um encadeamento de fatos, ela não é nada linear. Ela traz, primeiro de tudo, ó, toma nota aí, essa ruptura com a ideia das narrativas que elas necessariamente precisam ser lineares e precisa ter um encadeamento de fatos. Ele não responde várias perguntas, e uma dessas é essa daqui que a gente acabou de fazer. Segundo ponto, ele desconstrói, ele ressignifica essa ideia romântica que a gente tem do indígena. Ele fala, olha, veja bem, o indígena não era tudo isso que vocês entendem, não. Ele tinha, sim, o seu lado humanizado, o seu lado selvagem, o seu lado agressivo, o seu lado violento, o seu lado de resistir até ali no século XX, com todo e qualquer indivíduo que adentrasse ali a sua cultura, que adentrasse o seu espaço. Mais um ponto, olha só, que interessante, terceiro item, né? Ele tenta contar a história ou relato daqueles que não puderam contar suas histórias. Bom, o Boel Klein, como ele se suicidou, ele não pode contar qual que é o motivo. Afinal de contas, isso nunca ficou muito evidente. Ele não disse exatamente qual era a condição que ele estava inserido para que isso ocorresse. É mais o terceiro ponto aí, né? Mais um ponto que a gente vem a falar dessa obra. Quarto ponto, ela é chamada de metaficção historiográfica. Por quê? Metaficção é uma ficção contando uma própria ficção, que é a história do Boel Klein, a partir do momento que ele sai da biografia do Boel Klein e fica sem respostas, e começa a fazer ali um questionamento, uma comparação, um enviesado com o ponto de vista do Bernardo de Carvalho. Tá aqui o ponto que essa obra também se difere, né, como eu falei lá atrás, dos romances policiais aí, dos romances investigativos de Edgar Allan Poe, de Agatha Christie. Aqui ele não faz uma análise fria e clara do fato. Ele mistura muito o fato com a vivência dele. Lembra aquele fato que eu contei? Que ele foi visitar o pai no hospital e ouviu, não sabe se ouviu ou se entendeu errado ou entendeu direito, que o paciente do lado estava confundindo ele com o Boel Klein. Ou seja, será que ele estava tão atônito com a pesquisa? Será que realmente aquele paciente havia sido um fotógrafo? Percebe que aqui, sabe aquele momento que você está vendo um fato, uma situação e você fala, será que é um ponto de vista muito contaminado meu? Será que eu estou errado ou será que eu estou vendo a coisa certa? Será que tem algo confuso aqui para mim ou realmente estou entendendo isso que eu estou entendendo? É nesse momento, sabe, que é tudo muito confuso, porque ele compara o real com o ponto de vista dele, e além disso ele coloca alguns pontos que não são necessariamente reais. Tá aí a ideia de metaficção historiográfica. Então é isso, não se preocupe nessa obra de necessariamente você entender o foco narrativo, o desencadeamento linear de fatos, o local, os personagens, o tempo, aquelas características básicas que nós analisamos em qualquer narrativa. Não se preocupe necessariamente olhar isso, sabe? Desse ponto tão minúsculo, tão fechado, tão pontual. Olha para o todo, olha para a obra. Ele vem falar da questão indígena, ele vem falar da questão nesse período aí que vinham vários antropólogos aqui para o Brasil, inclusive Levi Strauss esteve aqui no Brasil, ajudou a fundar a USP, teve uma cadeira na USP. Nesse período, GV deixava as portas abertas do Brasil para vários pesquisadores, para uma classe aí literária, pesquisadora científica muito grande. Outro ponto, ele vem falar de fatos que tomaram grande proporção naquela época, que é o suicídio, e depois se abafaram. Então, olhe a obra como um todo, olha ela de forma holística, de forma analítica. É mais isso que você precisa aí entender ou ter um ponto de vista para você chegar lá na questão objetiva e conseguir identificar qual ponto que ela está te perguntando. Por conseguinte, né, último ponto e não menos importante aqui, como que eu posso tratar isso na minha redação? Se for uma redação tratando da questão indígena, se for uma redação tratando da questão das patologias mentais, afinal de contas, ele cometeu suicídio, então, em algum momento, entende-se que ele não estava bem psicologicamente, a saúde mental dele não estava bem naquele momento, não é algo natural, não é algo normal do ponto de vista de saúde mental. Outro ponto, quando se fala aqui de educação, de cientificismo, né, você percebe que o Brasil teve uma abertura muito grande ao cientificismo estrangeiro,
as portas estavam abertas para que esses indivíduos chegassem aqui no Brasil e pesquisassem as nossas condições, o nosso povo, o nosso mundo, tá? E por último, não menos importante, você tem aí o quanto que esses governantes, principalmente GV, porque isso aconteceu no período de Getúlio Vargas, e JK, né, quando estava ali construindo Brasília, e Brasília foi tirada ali, né, praticamente do mato, de uma região muito natural para ser, né, ali uma selva de pedras, né? Como é que ficou essa questão indígena no momento que você acaba trazendo para a civilização uma região que ela ainda era muito natural? Como que fica? Então tá aqui um outro ponto analítico, um outro ponto holístico, tá bom? Tenta ver a obra de uma forma a analisar a relação que ele faz com o contexto do Brasil, os aspectos literários, não necessariamente só as características de uma narrativa, tá bom? Analise a obra como um todo. Pessoal, por hoje é isso. Obrigada por hoje, espero ter colaborado. Ativa o sininho, deixa o seu joinha aí, deixa uma sugestão, toma nota dos pontos principais que a gente tocou nesse vídeo, passa para aquele amigo e vai lá, gabarita essa prova.